E aí, previsionista, muito bem-vindo ao canal SST na Prática. Eu sou o Bruno Goulart, engenheiro, técnico de segurança do trabalho e bacharel em Direito. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito interessante que é aquela situação inesperada que não é legal que aconteça, mas se acontecer você tem que saber o que fazer, tem que estar preparado. Então a pergunta é, se você sofreu um acidente de trabalho e está perdido sem saber o que fazer, eu fiz esse vídeo para você porque eu vou te explicar todo o passo a passo caso aconteça um acidente de trabalho, do que você tem que fazer, quais são os passos que você tem que tomar. E eu sei que dependendo do acidente, você pode ou não conseguir fazer muita coisa, né? Dependendo da situação, se for mais grave, você não vai conseguir fazer muita coisa. Mas infelizmente, né? Em casos mais graves, pode ser que você tenha ficado até mesmo desacordado. E em situações assim, né? Cabe à sua família tomar providência para garantir que seus direitos sejam todos respeitados, beleza? Bom, antes de seguir esse vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe o teu like e compartilha, porque vai ser um tema bem interessante, um assunto bem interessante, beleza? Bora para a vinheta. Bom, como eu falei inicialmente, né, a gente fala sobre o que fazer no caso de acidente de trabalho. E um alerta para começar. Primeiro que esse vídeo tem que ser realizado, tem que ser adaptado à sua realidade. Esse é o primeiro passo, tá? Dependendo da situação, você vai se enquadrar de uma forma ou outra. Vamos para o passo a passo. O que fazer imediatamente após o acidente de trabalho? Essa é a primeira pergunta que tem que ficar, que você tem que saber qual é a sua primeira atitude caso aconteça um acidente de trabalho. Como eu já mencionei, se o acidente é grave, pode ser que você nem consiga ali reagir ao acidente, né? Pode estar desacordado, gravemente ferido, mas se não for o seu caso, se o acidente foi mais leve e você permaneceu ali acordado, está consciente, está atinado, é importante que você tire fotos e filme toda a situação ocorrida, tá? O local do acidente, as consequências do acidente, seja no seu corpo, seja a sua lesão em si, ou seja a lesão material, tá? Os equipamentos de proteção individual que você estava usando ou na falta dele, o que causou o acidente também é bom que você grave, tire fotos e, se for possível, peça a ajuda de um colega de trabalho para fazer isso. Esse é o primeiro passo, tá? Uma dica importante é que você envie todas as fotos e vídeos imediatamente para outra pessoa, seja de sua total e extrema confiança. Vai ser importante você guardar esses arquivos. Assim você não perde nada do que você registrou, caso alguma coisa aconteça com o seu celular nesse meio tempo, tá? Então, fazer esses registros é muito importante para apurar as causas e as consequências do acidente em si, tá? Ah, e o mais importante de tudo é apurar se a empresa ela teve culpa ou não no acidente de trabalho que ocorreu com você. Por exemplo, tá? Se você sofreu um acidente por não ter recebido nenhum EPI, é importante ter um registro disso, que você não recebia os equipamentos de proteção individual, e assim a empresa não vai ter como, né, mentir, dizendo que você recebeu os equipamentos de proteção individual e não estava usando, né? Então é importante esse registro fotográfico ou de vídeo por isso. Bom, segundo passo é que, se você está consciente, é procurar ajuda médica, tá? Esse passo é o mais óbvio, né? Mas a gente tem que, o óbvio tem que ser dito, é que você procure ajuda médica imediatamente, tá? É importante, não importa se o acidente ele pareceu leve, ou foi um pouquinho mais grave, ou não teve nenhuma consequência imediata, você está bem, beleza. Vai ao hospital, procura um médico. Não precisa ir um hospital, mas vai a um posto de saúde, procura um médico para fazer o máximo de exame possível e seguir todas as etapas das orientações do médico para poder garantir que está tudo certo, que você não teve nenhuma lesão, para evitar coisas futuras, tá? E outra coisa importante é, se o teu chefe disser que não precisa, que é bobagem, tu ignora esse fato e mesmo assim procura ajuda médica, porque é importante você ter certeza que não tem nada demais. Já vi alguns casos em que as pessoas sofreram acidentes, pareciam bem leves e acabaram se prejudicando depois, porque não procuraram ajuda médica na hora, imediatamente, né? E depois de um tempo elas tiveram algum tipo de reação, passaram com dor de cabeça, né? Então é extremamente importante que você procure o médico para ter certeza que está tudo bem, que seja feitos todos os exames necessários, tá? Não ter nenhum risco de ter uma lesão depois na frente em virtude desse acidente. Daqui a pouco você não consulta, né? E 2, 3 dias depois está com tontura, vomitando e não faz a conexão aí e é proveniente do acidente, tá? Então é importante sanar isso na hora, ter certeza que não tem nada demais, né?
Porque às vezes a gente tem alguma coisa oculta e tá se sentindo bem, calor da emoção, depois de uns dias vem a conta, tá? Então, no final das contas, é a sua saúde que você tem que priorizar nesse passo, beleza? Certinho? Bora para a próxima etapa. Passo 3, tá? Extremamente importante também, que é formalizar o acidente que aconteceu. Sempre que um acidente de trabalho acontece, seja na empresa, seja no trajeto que você está se deslocando, acontece com um empregado, o INSS ele precisa ficar sabendo, tá? É através da CAT, que a gente chama, que é Comunicação de Acidente de Trabalho. Isso é uma regra e está prevista em lei, tá? Essa obrigação de informar o INSS sobre o acidente de trabalho é da empresa. Mas você sabe que nem sempre a empresa faz o que deve. Então, teoricamente, ela passa informação sobre o acidente de trabalho através da CAT, tá? Para o INSS. Mas, como eu falei, nem sempre isso acontece, então é importante que você cuide disso também. Existe um prazo para a empresa fazer essa comunicação, que é de 48 horas úteis após o acidente ocorrido. Então, a empresa tem 48 horas úteis após o acidente para comunicar ao INSS. Caso a empresa não emita CAT, não se preocupe, fique tranquilo. Em primeiro lugar, formalize para a empresa que você se acidentou e que você quer a CAT. É extremamente importante que você faça esse pedido através de e-mail, através do WhatsApp do RH, enfim, setor de segurança da empresa, formalize o pedido da CAT. Se eles se recusarem, salva essa resposta, isso vai te ajudar no futuro bastante, tá? E aí você vai procurar ajuda. Tá, beleza, Bruno. Mas qual ajuda? Agora o que você precisa fazer é pesquisar no Google, aí no seu computador, no seu celular, uma coisa que a gente chama de Sereste, tá? Veja onde está o Sereste mais próximo da sua casa. O Sereste é um órgão de saúde do trabalho e ele pode te ajudar bastante para emitir essa CAT, tá? Então, o Sereste vai ser o teu centro de apoio para te ajudar na emissão dessa CAT. Outra coisa que você pode também preferir fazer, né, tá? Você pode optar é entrar em contato com o sindicato da sua categoria e solicitar que eles emitam a CAT. O sindicato pode emitir a CAT. E a CAT é muito importante para que você tenha provas de que aconteceu o acidente, tá? E que foi acontecer com você no dia tal, na hora tal, da seguinte gravidade e no futuro, se você precisar conseguir estabilidade no emprego, porque quando você emite a CAT e se afasta pela INSS por auxílio por acidente de trabalho, tá? Tem grande chance de que você receba o benefício do auxílio doença acidentário e depois quando você retorna, tá? É o espécie 91 que a gente chama. E depois desse acidente você tem garantia de emprego, tá? Por um ano após o acidente. Então, 12 meses, na verdade é 12 meses de estabilidade ao retornar para a empresa após receber esse benefício. Beleza? Então, por isso que é extremamente importante a questão da CAT. Beleza? Próximo passo. Bom, o próximo passo é tentar se afastar pela INSS. O acidente deixou sem condições de trabalhar por mais de 15 dias, então você precisa se afastar pela INSS. Fazer isso não vai colocar o seu emprego em risco, ao contrário, vai te garantir uma estabilidade de 12 meses. Além disso, você pode se recuperar tranquilamente nesse período que você está, né, afastado pela Previdência Social. Muita gente não se afasta pela INSS, mesmo precisando por medo de perder o emprego, por medo de demissão. E ao contrário, esse afastamento pela Previdência, pegando o auxílio, vai te gerar garantia de emprego, vai tirar estabilidade por 12 meses após você retornar. Então, sabe o que é pior? Fazer isso pode aumentar a sua chance de ser demitido. Então, é importante que você se afaste pela INSS, pela Previdência, dessa forma, da forma correta. Quando você não se afasta pela INSS, pela lei você não tem estabilidade e pode ser demitido. Se você se afasta, você tem estabilidade e não pode ser demitido. Então, se você tiver sem condições de trabalhar por mais de 15 dias, se afaste pela INSS para que você tenha ali o direito da estabilidade após retornar, beleza? E para fazer isso é bem simples, tá? Você não tem muito mistério, não. Basta que você acesse o aplicativo Meu INSS ou então ligue para o número 135, tá? Basicamente esse passo. Seu objetivo é abarcar uma perícia médica inicial. Essa é a primeira etapa, tá? Ao passar pela perícia, o médico do INSS avalia se você realmente está sem condições de trabalho e aí estando, né, se for confirmado que você não tem condições de trabalhar, recebe benefício e retorna. E ao retornar, né, tem uma estabilidade de 12 meses após o retorno do INSS. Bom, quinto passo é reunir toda a documentação médica e de segurança. A partir do momento que você sofre um acidente de trabalho, é importante
guardar todos os documentos que possam te ajudar no futuro, tá? Que você possa utilizar depois. Os documentos médicos são importantes para provar o dano causado pelo acidente e por isso que é importante que você guarde, tá? Documentos como relatórios, atestados médicos, declarações, laudos, receitas de medicamento. Além disso, se você tiver alguma despesa médica, guarda todos os comprovantes de pagamento. Isso vai ser extremamente importante para você no futuro, tá? Você tem direito tipo, de reembolso por tudo que gastou em virtude do acidente. Uma coisa que pouca gente sabe. Muita gente recebe uma indenização menor do que tem direito ou até mesmo deixa de receber por não ter guardado todos os documentos médicos em virtude do acidente. Então, nada de dar bobeira, tá? É extremamente importante que você guarde tudo. Outra coisa importante a ser feita é não assinar nenhum documento com data retroativa. Não dá essa bobeira. Muitas empresas colocam os funcionários para assinar recibos de EPI após sofrer um acidente, ou recibo de treinamento, ou certificado de treinamento, tá? O objetivo disso é mentir dizendo que você tinha recebido equipamento e na verdade você não recebeu. Então se liga nisso também. Também é comum que as empresas coloquem os funcionários para assinar lista de presença de curso, como eu falei, né, em treinamentos, sendo que nunca participou deles. Então fique atento ao que você tem que assinar após o acidente. Não assina nada de forma, né, tosca assim. Fica ligado. Você precisa ter uma atenção redobrada para que as empresas façam de tudo para não ter nenhum custo, nenhuma indenização com um funcionário após o acidente. Outra coisa importante, que é o sexto passo ali, é solicitar um laudo das consequências do acidente, tá? Se acidentou, teve acidente de trabalho, isso é coisa séria. Então, por isso tenha bastante paciência e calma antes de tomar qualquer decisão, tá? Seja cauteloso. Eu sempre oriento que, porque me perguntam bastante aqui, você guarde e mantenha todas as consequências do acidente registradas, tá? Antes de tomar qualquer atitude, seja cauteloso. Já vi trabalhador que passou 4 anos afastado pelo INSS, realizando várias cirurgias de joelho, enfim, tá? E tudo por conta de uma queda dentro de uma empresa. Então, por isso, se for possível, espere um pouco até para entender todas as consequências que esse acidente gerou em você. Seja cauteloso, a palavra é isso. Ser cauteloso. Inclusive, se for possível, solicite ao médico que ele te dê um laudo, né? Relatando todas as consequências, todas as restrições do acidente na sua vida, seja pessoal ou profissional. Isso vai te ajudar muito para conseguir uma indenização justa por tudo que aconteceu em virtude do acidente com você. Outra coisa que é extremamente importante é procurar um advogado especialista em acidente de trabalho, tá? Procura um advogado porque a maioria das empresas não quer pagar nenhum custo de medicamento, nada recorrente a acidente, de exame médico, consulta, tá? A maioria delas age assim e ainda pior, coloca o trabalhador fora depois do acidente de trabalho e descarta o trabalhador. Parece absurdo, mas acontece bastante, tá? E na maioria das vezes, além de ter o sofrimento do acidente de trabalho, o trabalhador ainda tem que recorrer à justiça trabalhista para ter os seus direitos reconhecidos. Então, se a empresa que você trabalha recusa a arcar com os seus direitos, separa da documentação e procura um advogado especialista para evitar qualquer transtorno. Então, existe a possibilidade de você ir atrás dos seus direitos. Tem advogado, tem como, tá? Mas eu não te aconselho. Então, ações envolvendo acidente de trabalho são, na minha opinião, as ações mais difíceis na justiça do trabalho, porque tem uma série de requisitos aí. Então, a partir do dia que você sofre acidente, começa a contar um reloginho ali de 5 anos, né? Então, você só tem 5 anos para cobrar os seus direitos. Depois disso, o acidente, ele, mesmo que tenha sido mais grave, tá? Infelizmente, não tem o que se fazer. Então, você tem 5 anos para trás para cobrar e pode parecer muito tempo, mas não é, tá? 5 anos passam num piscar de olhos e vai por mim. É importante. Além disso, tem um outro prazo, que é o prazo de 2 anos a contar da sua demissão, tá? E agora você pode entrar na justiça. Então, por isso, caso você saia da empresa, começa a contar um prazo de 2 anos, você dá entrada numa ação trabalhista, beleza? Então, quando buscar um advogado, é uma coisa extremamente importante e que você tem que se perguntar. Tem que ter um especialista te ajudando. Um advogado trabalhista é essencial. Muita gente tem essa dúvida, né? Quando procurar um advogado, se precisa de um advogado, que precisa, é importante porque ele vai te dar toda a base, todo o conhecimento e toda a capacidade técnica que tem um advogado para te dizer os seus direitos de acordo com o seu caso concreto, né? As provas que você vai precisar numa ação trabalhista, o que você tem que fazer, quais são os riscos de processar a empresa e quais são os seus riscos fora
todos os prazos ali que eu te comentei, os prazos legais, né? Que às vezes a gente pode acabar se perdendo, então é importante, faz uma simples consulta trabalhista aí que pode te evitar muita dor de cabeça no futuro. Então, fica sempre atento para procurar a ajuda de um especialista que vai te auxiliar em toda essa jornada judicial, tá? Então, eu penso que o momento ideal é logo após a recuperação do acidente, pois é o momento que você vai ter todas as provas ali na mão para poder entrar na justiça. Entretanto, muitas vezes em acidentes mais graves, a família quer resolver o quanto antes, tá? Não tem uma regra, cabe aí a família e o acidentado decidir. Beleza? Bom, basicamente passo a passo caso você se acidente é esse. É bem simples, mas pode ser complexo também se você ficar desassistido. Então, por isso é importante que você procure um advogado e faça todos esses passos que eu te sugeri, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo com algum amigo prevencionista, com alguém que você sabe que se acidentou, para que ele faça tudo da maneira certa e se preserve. Essa é a palavra, você tem que ser cauteloso e se preservar, beleza? Dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo conforme for surgindo aqui. Um abraço e até mais. Fui!